Moçadinho, é o seguinte, agora a gente vai falar sobre a última parte, que é o Teorema de Bolzano. Cara, tranquilaço, não tem problema nenhum. O teorema dele diz o seguinte, o que eu quero saber, nesse intervalo que vai de A até B, esses dois valores em X, tudo bem? Esse cara é o X, lá é o Y. Nesses dois valores em X, tá? Eu tenho dois pontos, é onde um gráfico qualquer, esse gráfico pode ir embora, pode ir para lá, pode fazer voltinha, pode fazer voltona, ele pode ir embora lá para baixo. Bom, enfim, ele faz um monte, pode ter. Lembrando que cada vez que ele corta, o X é uma raiz. É uma raiz, de repente ele tem duas raízes, ele tem três, ele tem quatro, ele tem cinco, tá? Vai depender do polinômio. Lembra do polinômio? Se ele for do quinto grau, então, sei lá, ax na quinta, mais bx na quarta, mais cx na terceira, mais dx ao quadrado, mais ex, mais f. Meu Jesus, quinto grau, aquele negócio todo. A pergunta dele é simples, tá? O teorema faz o seguinte. Nesse intervalo de A até B, existe raiz? Como é que eu vou saber? Eu vou ter que procurar todas e depois ver se está nesse intervalo? Então você vai pensar comigo. Dá uma olhadinha nesse ponto aqui, ó. Vou chamar isso aqui de ponto P, isso aqui de ponto Q. Tudo bem? Você tem o A, que é o teu domínio. Você tem o F de A, que é a tua imagem, né? Quando você substitui o A, você encontra esse cara, é o valor de Y, né? No A. Quando você pega e põe o B lá no valor do X, você vai encontrar esse cara aqui. Tudo bem? Eu quero saber, nesse intervalo, tem raiz? Que nesse caso aqui ele tem uma raiz. Mas ele poderia passar aqui, subir de novo, tipo uma parábola e ter duas raízes? Como é que eu vou saber quantas raízes ele tem? É simples. Você está vendo o seguinte aqui, ó. O A, a imagem de A, tá vendo? É positiva aqui. Beleza? A imagem de B é negativa. Tudo bem? Se as duas tivessem imagem aqui em cima, tivesse o F de B, tá? Se os dois estivessem aqui em cima, não daria para garantir, por exemplo, o F de B estaria aqui. Aí eu teria um negócio mais ou menos assim. Eu não sei se ela sobe, se ela desce, mas nesse intervalo não cortaria X. Não teria raiz. Então é o seguinte, para que tenha raiz, uma tem que estar em cima, outra tem que estar embaixo, ou vice-versa. Elas têm que ter sinais contrários. Tudo bem? Então, para ter raiz, a gente tem que ter sinais contrários. Ou seja, se eu multiplicar a imagem de A, que está em cima positiva, pela imagem de B, tá? E der negativo, tá? Se der negativo, é porque existe pelo menos uma raiz. Uma raiz. Tudo bem? Pelo menos uma. Eu sei que tem mais? Pode ter mais, pode ser que sim, pode ser que não. Agora, se por um acaso acontecer de eu pegar o F de A e multiplicar pelo F de B e der positivo, então eu vou marcar aqui para você sacar, negativo, e aqui der positivo, significa que estão na mesma região. As duas embaixo ou as duas em cima, e aí não corta. Tudo bem? Então é o seguinte, ó, quando acontecer isso, ó, você vai ter um número de raízes, tá? Pares. Você vai ter número de raízes pares. Por quê? Porque você pode ter nenhuma ou várias. Tudo bem? Por que várias? Ah, mas se estiverem no mesmo aqui. Aqui a gente pode descer no meio delas e voltar. Descer no meio delas e voltar. Tá entendendo? Então, tipo, quando as duas estão ali juntas, num intervalo, a gente vai considerar dessa forma. Tá bom? Eu não vou fazer isso. Vamos apagar. Porque... 1, 2, 3. Vamos lá, pessoal. Seguinte, ó. Teorema de Bolzano. Ele é muito simples. Bem simples mesmo. Você vai fazer o seguinte, ó. Ele só quer saber se nesse intervalo de A até B, se existe raiz. É só isso. Não precisa nem se preocupar com mais nada. Então, tipo o quê, ó? Se você vai pegar aqui, ó. A F de A for positiva e a F de A for negativa, você tem raiz. Então, para a gente ter uma ideia, mais ou menos, ele quis dizer o seguinte, se uma está para cima e outra para baixo, vai ter uma raiz. Mas para você decorar legal, é simples. Ele vai te dar um intervalo de A até B, tá? E o que você vai fazer? Você vai calcular o F de A, ou seja, tu vai pegar lá a tua função, teu polinômio, e vai substituir por A. Tudo bem? Então, você vai ficar lá substituindo todo mundo. Se você multiplicar essa imagem pela imagem de B e der negativa, vai ter uma quantidade ímpar de raiz. Tudo bem? Tá? Lembrando, 1, 3, 5, 7, mas pelo menos uma tem. Pelo menos uma tem. Beleza? Agora, se você pegar
a imagem do intervalo de A pelo f de B, isso der positivo, tá? Você tem um número par de raízes. Ó, lá, número ímpar se dá negativo, número par, tipo manja potência. Elevado expoente ímpar fica negativo, elevado expoente par sempre positivo, é mais ou menos isso. Só para você lembrar, para você decorar. Tudo bem? Só que par tem 0, 2, 4, 6. Ou seja, pode não haver raízes. Tudo bem? Fechou? Basicamente é isso que diz o teorema de Bolzano. Você multiplica as imagens do intervalo, f de A vezes f de B. Se der negativo, lembra do expoente ímpar. Respostas ímpares de raízes, 1, 3, 5, 7. Se você multiplicar os dois e der par, lembra do expoente par positivo. Então vai dar sempre par todas as respostas, ou 0, 2, 4, 6. Fechou? Facinho? Vamos fazer um exercício para você entender que não é difícil. Quer ver? Ó? Saca só. Diz assim, ó, determine a possível quantidade de raízes possível. Não dá para determinar quantas, mas possíveis. Raízes de cada polinômio a seguir nos intervalos dados. Olha lá, 1 e 2. Tudo bem? Tá joia? Então eu tenho aqui, ó, lá eu coloquei intervalo fechado, é aberto, tá bom? Beleza, porque no 1 e 2 pode ser que seja raiz, então entre 1 e 2 é aberto. A gente vai colocar aqui, ó, P de 1 vai ser igual a 1 na quarta, menos 2 vezes 1 ao cubo, menos 3. Portanto, P de 1 é 1, menos 2, menos 3. Portanto, P de 1 vai ser igual a menos 4. Tudo bem? Menos 5 mais 1. E o P de 2... P de 2 vai ser 2 na quarta, menos 2 vezes 2 ao cubo, menos 3. Portanto, isso aqui vai dar que o meu P de 2 vai dar 16, menos 16, né? Porque 2 ao cubo é 8, 2 vezes 8 é 16, menos 3. Conclusão, meu P de 2, deu menos 3, tá? Portanto, quer dizer que se eu multiplicar os dois resultados, P de 1 vezes o P de 2, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar mais 12, resultado positivo. E quando é positivo, é um número par de raízes. Fechou? Então, as possíveis quantidades de raízes, você podia colocar 0, pode ser nenhuma, ou pode ser 2, ou pode ser 4, ou pode ser 6 e assim por diante. Fechou? Beleza? Vamos fazer o próximo? Próximo, de 0 a 2. Então, vamos de P de 0. P de 0 é 0 na quinta, mais 0 na quarta, menos 0 é menos 1. Não precisava fazer, porque todo mundo sabe que quando é 0 no x, vai dar o último, né? O C. Portanto, deu menos 1. Fechou? Beleza. E o P de 2? P de 2 é igual a 2 na quinta, mais 2 na quarta, menos 2, menos 1. O meu P de 2 vai ser igual a 32, mais 16, menos 3. Então, eu tenho que meu P de 2 vai ser igual a 32 mais 16 dá 48. 48 menos 3 dá 45. Portanto, ele deu positivo também. Fechou? Então, nesse caso, se ele é positivo, é condição par. Na mesma forma que a gente fez lá. Tudo bem, não? Beleza? Fechadinho, então. Então, bora lá. Próximo. Determine os possíveis valores de m para que os quais o polinômio admita uma quantidade ímpar de raízes. Então tá, eu pego aqui, faço o P de menos 1, vai ficar menos 1 ao cubo, menos 2 vezes menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, mais m. Então, P de menos 1 vai ser igual a menos 1 elevado a expoente ímpar. Aqui vai ficar mais 1 vezes menos 2 dá menos 2, aqui vai dar menos 2, aqui vai dar mais m. Portanto, P de menos 1 é igual a menos 5 mais m. E é o que eu cheguei, tá bom? E depois o P de 1. P de 1 vai ser igual a 1 ao cubo, menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 mais m. Portanto, P de 1 é igual a 1. 1 ao quadrado é 1 com menos 2, mais 2 mais m. Menos 2 com mais 2, um abraço. Portanto, m mais 1. Muito bem. Agora, o que eu quero? A quantidade ímpar. Portanto, se eu fizer P de menos 1 vezes P de 1, teria que dar o quê? Para ser ímpar, tinha que dar menor do que 0. Fechou? Portanto, eu tenho P de menos 1, que é m menos 5. Pode ser? P de 1, que é m mais 1, tem que ser menor que 0. Portanto, eu vou ter m ao quadrado mais m menos 5m mais 5 menor que 0.
Dá para dar uma somadinha aqui, vai ficar m ao quadrado menos 4m mais 5 menor que zero. Isso é uma inequação do segundo grau. Então vai dar menos 1 e 5. Tá? Aqui você já saberia, aqui em cima, porque olha só como é que ela está, como se fosse x, né? X menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Concorda comigo? Então 5, tá? E menos 1. 5 e menos 1. Então eu tenho aqui, ó, menos 1 e 5. Tá? É uma parábola boca para cima. A gente vai estudar isso em equações, tá? E aí então aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo. O que eu quero? Negativo. Portanto, a resposta de menos 1 até 5. Fechou? Beleza? Essa é a resposta nossa. Valeu? Abraço!